Boa noite. Passando aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra do nosso Deus, aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações. E hoje, pela graça dele, nós estamos numa outra cidade, onde, noutra ocasião, por alguns anos, nós estivemos por muitas vezes junto com nossa amiga fazendo a obra aqui na região de Macaé. E Deus tem nos concedido por esses dias estarmos aqui compartilhando de momentos, de comunhão, momentos de compartilhar, da nossa vida espiritual, da nossa caminhada e de passarmos experiências, e dessa forma nós fortalecemos a fé uma das outras, da outra e de outras pessoas também. Tivemos a alegria de ontem podermos estar indo a um lugar que nós gostamos muito, e sempre que nós podemos nós fazemos isso, E nós estivemos ali no Monte da Aroeira, aqui em Macaé. Os nossos irmãos em Cristo conhecem bastante esse local. E hoje, fazendo uma tarde maravilhosa, um dia lindo, aliás, Este é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias. E nós temos um motivo a mais quando faz esse dia lindo, Porque tudo fica mais bonito. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que ama o sol, ama a natureza. Parece que as plantas ficam mais bonitas. Parece que o verde fica mais vivo. E falando em natureza e falando no verde que fica mais vivo, o Espírito Santo ministrou ao nosso coração uma palavra que eu creio que acontece com todos nós, que é a questão de nós lidarmos com a ansiedade, a preocupação. Nós vivemos dias de ansiedade para a maioria das pessoas. Por onde a gente passa, com as pessoas que nós conversamos, nós sempre ouvimos da preocupação com o dia de amanhã, a incerteza do futuro, o que vai acontecer, como ficarão as questões financeiras, como vai se cuidar de uma família, como vai suprir as necessidades do filho. E são questões normais dos seres humanos, porque nós somos carne. Apesar de nós servirmos a Deus, apesar de nós termos o Senhor como nosso pastor, e nós cremos que nada nos faltará, mas como seres humanos que nós somos, fica essa preocupação de como será o dia de amanhã. E ainda há pouco o Espírito Santo me levou a meditar um pouco na oração do Pai Nosso, e em alguns trechos logo após a oração que Jesus nos ensinou. Está registrado lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu vou deixar alguns versículos para nossa meditação. Nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam, que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês lhe pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando esse texto fala para nós aqui no primeiro, quando nós orarmos para nós entrarmos no nosso aposento, porque o Deus que vem em secreto nos recompensará. Há poucos dias eu estava falando para uma menina, para uma jovem, sobre o que é ter comunhão com Deus, sobre o que é estar o dia inteiro ligado ao céu, ligado ao Senhor, porque muitas vezes nós achamos que para mantermos a nossa comunhão com Deus, nós temos que parar, nos ajoelhar, ficar o tempo inteiro,
em oração de forma audível, quando na verdade eu falava para ela que nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com Deus de tal forma que durante todo o dia, independente das circunstâncias, independente das situações, nós possamos estar falando com Deus, mantendo a nossa comunhão em pensamento. Porque a Bíblia nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O poder de Deus não está limitado à beleza das palavras. O poder de Deus não está limitado à pessoa que faz a oração, mas o poder de Deus depende tão somente daquele para quem nós oramos, para aquele a quem nós entregamos as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque o texto diz aqui que aquele que vem em secreto te recompensa. Ele sabe o que nós precisamos, mesmo antes de sair palavra alguma da nossa boca. O Senhor conhece as nossas necessidades e nós devemos ter a certeza de que Ele há de suprir as nossas necessidades, como diz a sua palavra, em glória por Cristo Jesus. E uma coisa nós temos experimentado durante muitos anos já. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, eu não sei como será o dia seguinte. E uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida foi eu aprender a viver no hoje. E durante muitas vezes, durante muitos anos, o Espírito Santo tentava implantar essa realidade, essa necessidade no meu coração. E até nós olhando aqui para a oração do Pai Nosso, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, nós não precisamos sair falando para A, para B, para C, para D, aquilo que nós precisamos. Nós só sabemos que nós devemos ir à pessoa certa. E essa pessoa certa é o nosso Deus, aquele que conhece tudo o que nós necessitamos antes mesmo de sair palavra alguma da nossa boca. Nós pensamos, Ele já sabe. E quantas vezes nós, por experiência própria, já vimos Deus respondendo coisas que nós nunca falamos, nós apenas pensamos e em pensamento colocamos diante dEle. E é incrível nós vermos que quando nós estamos em obediência à palavra, quando nós estamos com o nosso coração limpo, com as nossas mãos puras, em obediência a Deus, quando Ele diz, faça isso, nós olhamos logo para a nossa condição, porque a gente pensa assim, eu não tenho como fazer, eu não tenho como me deslocar, eu não tenho como ir onde o Senhor tem mandado eu ir. Mas quando nós obedecendo, crendo na sua palavra, se obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, né? Ele promete ser conosco por onde quer que nós andarmos. E nós vemos Deus abrindo o caminho no meio dos mares, Deus trazendo à existência coisa que não existe, Deus dando condições onde não há condição ou possibilidade alguma, simplesmente pelo fato de nós entendermos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não tem palavra para expressar, e Ele faz realmente infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E durante muitos anos eu clamava a Deus por uma ansiedade terrível que me consumia. E só quem tem essa ansiedade sabe como é difícil lidar com as preocupações de coisas que ainda nem aconteceram, mas a gente já está aflito, a gente já está preocupado. E muitas das vezes a verdade é que as coisas nunca acontecem da forma que nós imaginamos que aquilo vai acontecer. Porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, mas a nossa mente humana, a nossa condição de seres humanos, de não termos o domínio do minuto depois, nos faz desacreditar muitas vezes do poder de Deus. Mas segundo a sua palavra, nós devemos confiar, entregar nas mãos daquele que é o nosso Pai. O pai sabe o que o filho precisa, o filho não precisa ficar falando o pai todo momento, as necessidades dele, porque o pai sabe e o pai supre. E a Bíblia fala também, Jesus nos diz que qual é o pai que quando o filho lhe pede um pão, um peixe, vai lhe dar uma serpente ou um escorpião?
E quanto mais Deus nos dará também do seu Espírito, nós que somos seus filhos. E Ele nos dará a conhecer das riquezas da sua glória, das grandezas da sua graça. E pela sua graça Ele nos sustenta. Pela sua graça Ele nos mantém de pé. Pela sua graça Ele cuida de nós, cuida dos nossos passos, cuida do nosso deitar, cuida do nosso falar, cuida do nosso pensar. O Senhor cuida do nosso dia a dia. O Senhor cuida para que nós tenhamos onde reclinar a cabeça. Muitas vezes o Filho do Homem, Ele mesmo, não tinha. Mas Ele cuida para que nós tenhamos tudo isso e Ele supre as nossas necessidades. Um versículo que eu falo e nunca vou parar de falar, e nós aprendemos na nossa caminhada, foi nos ensinado pelos nossos pais, que diz que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que são servos de Deus têm essa promessa, e eu tenho visto dia a dia. Tem um hino antigo que fala quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Me lembro de um dia que o Senhor me fez uma promessa, quando nós passamos por uma separação. O Senhor falou conosco o seguinte: assim como eu fui com a viúva pobre, eu serei contigo. Não vai faltar nada nem para ti e nem para os seus. E muitas foram as expectativas, muitas foram as noites de ansiedade. Como seria o amanhã? Como seria a provisão? Como seria o cuidado? Como seria o sustento dos nossos filhos? E por esses dias eu estava agradecendo a Deus exatamente porque Ele cumpriu a sua palavra em nossas vidas. O Senhor cumpriu a sua promessa em nossas vidas. Nós temos 2 filhos, um se formou, está se formando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O que muitos conhecem como a Faculdade do Fundão, cidade universitária. Se formou na faculdade pública. Entrou ali pelos méritos de esforço dele, mas pela graça e bondade de Deus, e eu sempre falo isso para ele: você só pôde chegar onde você chegou, porque a mão de Deus foi sobre você. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e isso eu tenho passado para os meus filhos, porque toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, o Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem do Senhor, tudo vem das mãos dEle, e nós devemos acreditar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito. Muitas vezes nós ficamos olhando para as coisas que nós não temos e esquecemos de agradecer aquelas que nós temos alcançado, aquelas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quando a gente fica se preocupando com aquilo que não tem, aí vem a ansiedade. Mas a palavra de Deus diz para a gente descansar, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Quando eu recebi aquela palavra no ano de 2014, eu simplesmente confiei no Senhor. A nossa primeira filha também se formou numa faculdade de nome na cidade de Petrópolis, Universidade Católica de Petrópolis. E recentemente ela ganhou bolsa pelos méritos dela, pelo esforço dela para fazer um mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem a parte deles? Tem a nossa parte? Tem. Nós fazemos o possível, mas o impossível pertence ao Senhor. E o impossível nós podemos esperar daquele que faz infinitamente mais. E Ele vai além das nossas expectativas. E hoje nós podemos dizer que o Senhor tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado dos meus, Deus tem cuidado da minha família. E Deus quer cuidar de cada um. Deus não tem filhos prediletos. A oração do Pai Nosso diz que Ele é Pai nosso. Ele não é meu pai, Ele não é pai de um, de outro, de alguns
Deus é Pai de todos, Ele é o nosso Pai, é o Pai nosso. E Ele não está limitado aqui onde os nossos olhos estão vendo. O nosso Pai, Ele está assentado no céu. E eu costumo dizer que quem está acima nas alturas tem uma visão geral de tudo que está acontecendo. A nossa dificuldade é não entregar nas mãos dele o nosso amanhã, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, é porque a nossa visão é míope, a nossa visão é limitada, a nossa visão se resume na horizontal, em tudo que está ao alcance dos nossos olhos físicos. Mas o nosso Pai, Ele está no céu, Ele está assentado acima de todos, Ele é sobre todos e Ele tem o domínio sobre todas as situações. Quando nós oramos e entregamos algo nas mãos dele, é porque nós reconhecemos que com esses nossos olhos nós jamais poderemos alcançar aquilo que deseja o nosso coração e aquilo que pede a nossa alma para o Senhor. Mas nós precisamos entender isso. Ele está acima de todos os obstáculos, Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima de todas as adversidades. O grande problema está em confiar que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos e Ele tem o domínio de tudo em suas mãos como Senhor soberano. E se nós acreditamos que o Senhor tem o controle de tudo, nós precisamos descansar. Nós temos falado aqui por esses dias, tenho compartilhado com minha amiga, que a gente muitas vezes ora e fala assim: Senhor, eu deixei nas tuas mãos. Mas dia após dia nós voltamos a falar sobre tudo aquilo de novo. Ou seja, nós não descansamos em Deus, porque quando a gente entrega algo nas mãos de Deus e volta constantemente a falar sobre aquele mesmo assunto, isto prova que nós não estamos confiando. Eu devo confiar em Deus hoje. Se eu acordar amanhã, eu devo confiar nele amanhã. Se amanhã não aconteceu o que ele me prometeu, eu vou continuar confiando, porque ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do tempo e ele tem o controle das nossas vidas. Nós somos dele, tudo aqui é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia! Do Senhor é a terra. Então, quando nós entendemos que tudo é dele, que todas as pessoas são dele, que ele tem o controle de tudo, nós descansamos e passamos a entender e a viver como diz a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, o tempo do verbo está no presente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não preciso me preocupar que Deus me prover o pão de amanhã, de depois de amanhã, de daqui um mês. Isso é maravilhoso quando nós aprendemos a entregar os nossos amanhã na mão de Deus e a viver alegre, a viver contente hoje. O nosso corpo, como eu falo muitas vezes, ele sofre com o tempo, ele sofre com as enfermidades, ele sofre com as inflamações, ele sofre ação de vírus, ele sofre ação de bactérias, mas o nosso espírito não está limitado a esse corpo. Então, muitas vezes, mesmo com as privações do nosso corpo, mesmo com as enfermidades do nosso corpo, nós podemos continuar crendo e acreditando no Senhor, o nosso Pai, que cuida das nossas necessidades hoje. E quando a gente aprende a viver no hoje, quando a gente compreende que o nosso passado a gente não pode mudar, a gente se livra da culpa. A culpa também traz ansiedade. E quando a gente entende que a gente não pode ultrapassar o amanhã e antecipar as coisas, porque cada coisa tem o seu tempo de acontecer, a gente fica livre então da ansiedade. Isso é maravilhoso.
Tudo no tempo de hoje. O ser humano precisa aprender a viver no hoje, crendo que o nosso Deus, ele está cuidando sim dos mínimos detalhes. E como eu falei, ele está nas alturas, ele está acima de todos, e de lá ele tem uma visão generalizada. Ele tem uma visão abrangente. Deus tem uma visão sistêmica. Então, muitas coisas que nós esperamos que aconteça com a nossa vida hoje, né? Nós vivemos lembrando ao Senhor as promessas. Por que às vezes Deus não cumpre hoje como eu quero as promessas dele para a minha vida? Porque Deus nos olha como uma grande bandeja de um quebra-cabeças. Então, para que se cumpra uma promessa na minha vida, tem outras peças desse quebra-cabeça que tem que ser ajustados, que tem que ser posicionados. Tem situações que precisam ser ajustadas, que precisam ser condicionadas, recondicionadas, que precisam ter o mover e o agir das mãos de Deus para que a promessa dele se cumpra em nossa vida. Mas enquanto as promessas do nosso Pai não se cumprem em nossa vida, enquanto ele não derrama sobre nós tudo aquilo que ele prometeu que derramaria, enquanto ele não faz tudo aquilo que ele prometeu que ele faria, nós precisamos ter a certeza de que ele está cuidando de nós e que nós fazemos parte de uma grande história. Nós fazemos parte de um grande contexto onde o Senhor está montando todo o cenário. Ele é o protagonista e ele é o autor da nossa história. Então nós precisamos acreditar que nós somos só coadjuvantes, mas existem outros coadjuvantes conosco, participando do mover, da formação dessa história, do cenário que Deus quer montar, de algo que ele quer fazer na terra. Mas enquanto esse cenário não está todo montado, ele vai cuidando de cada peça individualmente. Deus não nos vê como massa. Deus não nos vê só no coletivo, Deus nos vê no individual. Deus sabe da necessidade de cada um no seu pessoal, no seu particular. E ele precisa preparar um por um para que então o seu reino venha a ser estabelecido e a sua vontade seja feita. Aqui diz a oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quantas vezes nós oramos para que Deus faça a vontade dele na nossa vida e nós queremos colocar um dedinho, nós queremos colocar a nossa mão para ajudar que a vontade dele seja feita, mas não precisa. Se a gente colocar o nosso dedo e fizer do nosso jeito, nós vamos sofrer consequências e vamos nos dar mal. Porque a vontade de Deus ser feita aqui na terra como ela no céu, parem para pensar, é maravilhoso. Porque imagino eu que a vontade de Deus no céu seja perfeita, seja com ordem, seja com retidão, seja com justiça, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é reto e é com muita organização. Deus é minucioso em realizar a sua vontade. Então, muitas vezes, se algo acontecer no tempo que nós esperamos, não será com os detalhes que o nosso Deus, que é perfeito, que o nosso Deus, que é perito em fazer o que é melhor, não será da forma que ele gostaria que fosse. Então nós precisamos aquietar o nosso coração e pedir sempre que seja feita a vontade dele. 1 João 5,14 fala para a gente: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí muitos vão dizer assim: mas a palavra diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, o Senhor vai dar. Sim, crendo, o Senhor vai dar tudo o que nós pedimos, mas nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, por causa disso do que eu estou falando, ele veio como um todo. De repente, o que eu quero para mim hoje não é um momento propício em relação às outras peças que estão ao meu redor, ou aquelas que o Senhor ainda precisa ajustar e colocar do meu lado. Então o Senhor só vai dar aquilo que eu quero, vai dar aquilo que eu peço quando as peças estiverem encaixadas para que seja perfeito, para que seja bom e para que seja agradável, nem mais nem menos. Então só cabe a nós confiarmos, né? Por quê? Aqui continua dizendo, né,
que a vontade dele seja feita na terra como é no céu. Fala sobre o suprimento das nossas necessidades. E ele fala só, não nos induzas à tentação. Muitas coisas, se virem fora do tempo, serão para nossa perdição. E Deus sabe exatamente o tempo certo de nos abençoar. Deus sabe o tempo certo de dar a bênção que nós precisamos. Deus sabe o tempo certo de responder às nossas orações. Nem um dia mais, nem um dia menos. Ele tem exatamente o dia correto. Porque Deus, as coisas dele são muito certinhas. Em tal dia, em tal época, em tal ano, aconteceu isso. Nós vemos isso na história bíblica o tempo inteiro. Deus tinha o tempo determinado para realizar, para cumprir as profecias, para que a sua vontade fosse realizada da forma que estava no coração dele, nos planos dele. E nós muitas vezes, por não conhecermos a totalidade, por nós não conhecermos essa visão sistêmica que vê o todo, o Senhor olha uma vida aqui, mas ele olha outra vida que está ligada a você lá em outra cidade, muitas vezes em outro país, muitas vezes longe de você, mas o trabalhar dele na tua vida depende também do trabalhar de outras pessoas, e o trabalhar na vida de outras pessoas muitas vezes depende da nossa. Por isso que não acontecem as coisas do jeito que nós queremos e da forma que nós idealizamos, e nós não podemos deixar que isso venha tirar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, e nós não podemos parar de orar de forma alguma, mas sempre entregar diante do Senhor, confiando que o controle de tudo está nas suas mãos, não é na mão de uma pessoa qualquer. Diz o texto aqui, a oração que ele ensina, ele diz, olha, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Nós oramos aquele que tem todo o poder, ele é todo poderoso, ele não tem só um pouquinho de poder, ele é o soberano de um reino, teu é o reino pertence a ele. E se nós somos trabalhadores no reino e buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? O suprimento das nossas necessidades. E aqui fala para a gente não se preocupar com essas coisas materiais, com essas coisas que os gentios se preocupam. O que significa os gentios? Aqueles que não têm comunhão com Deus, aqueles que não fazem parte da intimidade com Deus, que não pertencem ao seu povo. Então é normal que você espere a desesperança, que você veja, o desespero na vida daqueles que não servem ao Senhor, mas na nossa vida nós precisamos aprender a descansar, porque nós servimos um Rei, nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus cheio de glória, um Deus cheio de majestade, e Ele quer revelar a sua glória em nossas vidas, e muitas vezes até Ele não responde às nossas orações da forma que nós gostaríamos que ele nos respondesse, porque ele quer que a sua glória seja maior, e ele não quer que a sua glória seja dividida com ninguém. Muitas vezes, se nós procurarmos dar o jeitinho para suprir as nossas necessidades, para prover aquilo que nós necessitamos, nós vamos dar um jeito, vamos resolver? Vamos, mas o nome de Deus não vai ser glorificado. O nome de Deus é glorificado na nossa escassez, sim, porque a gente vê Deus suprindo e nada nos falta. A gente não passa fome, a gente não passa necessidade. Deus supre o pão nosso de cada dia. Se nós tivermos dinheiro para tudo, se nós tivermos recursos para nos locomovermos e fazermos tudo da maneira que nós queremos, nós nunca vamos entender o que é dependência do Senhor. E muitas vezes eu já passei por isso, de querer fazer com as minhas próprias mãos, e isso gerava mais e mais ansiedade, porque o querer e o efetuar vem de Deus. Quando Deus quer fazer algo em nossa vida, não depende do que eu tenho, não depende da minha condição, depende apenas da minha submissão, da minha entrega e da minha fé. E mais para frente, ele vai explicando para a gente por que a gente não precisa ter ansiedade e por que nós devemos colocar tudo diante do Senhor em oração.
Por que que nós devemos confiar neste que tem o reino, o poder e a glória para todos sempre? E aqui acontece algo que eu simplesmente fico maravilhada e eu me emociono quando eu leio esse texto. Porque se tem uma coisa que o Senhor fala muito comigo é através da natureza. E eu me emociono quando eu vejo as aves. Eu me emociono quando eu vejo as flores, a beleza, a perfeição. Nós precisamos ter olhos sensíveis para isso, sim, porque muitas vezes nós só temos olhos para a desgraça, nós só temos olhos para as dificuldades, nós só temos olhos para ver as coisas ruins da vida, quando na verdade Deus está nos chamando a abrir os nossos olhos para ver e contemplar o belo, porque o nosso amado é o mais belo entre os milhares, o nosso amado é mais belo do que todas estas coisas, a beleza dele é fenomenal, é espetacular. E esse nosso amado, que é mais bonito, que é mais belo, entre todos, entre milhares e milhares, ele fala sobre a natureza de uma forma linda, e ele vivia numa interação maravilhosa com a natureza. E ele diz para nós: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que vestido. Você vale muito mais do que a roupa que você tem. Você vale muito mais do que a etiqueta da sua roupa. Muitas pessoas ficam preocupadas, né? Vestir a roupa tal, de marca tal. É bom, é gostoso, é qualidade, sim, eu creio que seja, não é meu caso. Mas não é por causa disso que nós teremos mais ou menos valor diante de Deus. Deus olha o nosso valor lá no mais profundo da nossa alma. Deus, quando olha para nós, não olha a etiqueta, não olha a roupa, ele olha o nosso ser, ele olha a nossa confiança, ele olha a nossa integridade, ele olha o nosso caráter, ele olha a nossa disponibilidade, e ele está sempre querendo contemplar a nossa fé. E é por isso que esse ser belo, esse rei majestoso, ele diz: olha só, olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu. Eu fico encantada com as aves sobrevoando, os voos, as rasantes que elas dão, né? Nós ficamos contemplando na praia, as aves voam, elas se alimentam, elas comem, elas estão bonitas, elas estão belas. Você não ouve falar de uma ave que está solta por aí, que precisou de um veterinário. Você não ouve falar de uma ave que está solta por aí sobrevoando, que está passando fome. Nunca ouviu, não vai falar. Geralmente, quando você vê uma ave doente, necessitando de cuidados, é porque ela está fora do habitat natural dela. Porque no habitat natural de todas as aves, elas têm cuidado, elas têm suprimento, elas têm tudo o que elas precisam para sobreviver. Então, Jesus, ao falar conosco sobre a oração do Pai Nosso e a nos ensinar sobre a ansiedade, ele manda a gente olhar para as aves. Observem as aves do céu. Você está ansioso? Comece a observar mais a natureza, que você vai ver que se Deus cuida disso, que hoje existe e amanhã não existe mais, quanto mais vai cuidar de você, quanto mais vai cuidar de mim. Foi isso que Jesus quis ensinar nesse momento aqui, nessa palestra que ele está dando, nessa conversa que ele está tendo com os seus discípulos. E ele diz: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros. Você não vê ave plantando nada, você não vê ave regando planta, você não vê ave colhendo nada, mas elas se alimentam. Muitas vezes elas são responsáveis, né, pelo aumento das flores. Elas pegam as sementes, elas levam de um lado para o outro, pelo aumento das florestas. São as aves que fazem isso. É lindo o trabalhar delas, mas elas trabalham porque elas sabem que tem um Deus trabalhando por elas. E elas cantam, faça chuva, faça sol, as aves estão sempre cantando. Isso é lindo, isso é maravilhoso, quando nós vemos Deus cuidando das aves e dizendo que assim também Ele cuida de nós. É lindo ouvir as aves cantando, parece que elas não sabem o que é tristeza.
Parece que elas não sabem o que é necessidade, não sabem, porque Deus não deixa faltar para elas. E se Deus não deixa faltar para elas, Deus também não vai deixar faltar para nós. Deus não tem deixado faltar para nós em momento algum. Ele supre as nossas necessidades. A gente só faz um parênteses para dizer que necessidade e desejo são coisas diferentes. A palavra de Deus diz que Deus suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não vai ser de qualquer maneira, não. Vai ser em glória. Vai ser de forma que abunde, de forma que seja suficiente para você, para mim. Mas a palavra diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Deus é aquele que pode suprir tanto necessidade quanto realizar os desejos do nosso coração. As necessidades nós não precisamos nem pedir para que Ele faça, porque Ele já diz que Ele faz, nós só precisamos agradecer por tudo que Ele faz em nosso favor, pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. E as coisas que deseja o nosso coração, que não fazem parte das necessidades da nossa sobrevivência. A palavra diz que nós devemos agradar do Senhor, ter prazer no Senhor, se deleitar no Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Que confiança e que paz isso nos traz, que o Senhor supre necessidade e Ele realiza os desejos do nosso coração. Vosso Pai Celestial as alimenta, falando das aves. Não tendes vós mais muito valor do que elas? Será que você não vale muito mais do que um canarinho, uma rolinha, uma pomba, um urubu? Será que nós não temos muito mais valor do que todas essas aves que nós vemos sobrevoando por aí? O nosso valor excede o de muitos rubis. O preço pago pela nossa vida foi um preço caríssimo, porque foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aquele que deu seu próprio filho para morrer por nós não vai nos abandonar. Ele não nos abandona. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que é a vida do próprio filho em nosso favor. Esse rei, esse mestre de amor que veio nos ensinar, que veio nos mostrar como nós deveríamos viver com relação ao Pai. Ele se entregou por nós. E se o próprio Deus, que era o Pai dele, entregou Ele para que nós tivéssemos vida, muito mais cuidar de nós Ele vai fazer, porque Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? Nós somos baixinhos, Sou baixinha. E é interessante que por mais que a gente tente se esticar, por mais que se faça exercício, ninguém tem a capacidade de aumentar 1 centímetro na sua altura. Ninguém tem a capacidade assim de no estalar de dedos diminuir seu corpo, aumentar alguns centímetros no seu corpo. Não adianta ficar preocupado com essas coisas, porque a gente não pode fazer nada. E tem momentos em que nós nada podemos fazer de fato e de verdade. Tem coisas que acontecem ao nosso redor que cabem a nós decidir, que cabem a nós tomar atitudes, ter posturas, ação, mas tem outras que nós não podemos fazer nada. E é exatamente nesses momentos que eu quero te falar. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você já fez tudo o que é possível, se você já fez tudo o que está ao seu alcance, e se você tem orado e colocado tudo diante do Senhor e aquilo que você precisa ainda não aconteceu, descansa, porque na hora certa o Senhor vai fazer. O Senhor tem cuidado de nós. E qual de vós, e quanto ao vestido, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos?
Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. As flores são belas, cada uma mais linda que a outra. Eu fotografo muitas flores e eu fico vendo a beleza assim da aquarela de Deus, do Criador, do grande arquiteto, do grande artista. É maravilhoso ver o poder de Deus sendo expressado na natureza. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, se Ele cuida das flores, e elas não precisam fazer nada para que Deus cuide delas, muito mais o Senhor cuidará de nós. Não devemos estar preocupados com todas essas coisas. Se eu acordar amanhã, o Senhor vai estar suprindo as minhas necessidades amanhã. Se eu acordar amanhã, o Senhor vai estar comigo. Mas se eu não acordar, eu estarei com o Senhor na glória e sendo cuidada por Ele na eternidade. Basta a cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Tem uma música que diz o seguinte, e ela também fala muito ao meu coração: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nosso trabalho é descansar no Senhor. Vamos entregar a Ele os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas necessidades, e deixa o Senhor cuidar das nossas ansiedades. Não estejais ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo de sair qualquer palavra na nossa boca. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e que o Senhor venha suprir todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ensine a confiar e a descansar nos seus braços, nas suas mãos, no seu poder e na sua provisão. Amém.